Bom, vamos lá, a questão diz assim pra gente, beleza? Os genes de supressão tumoral produzem proteínas que inibem a formação do tumor pela regulação da atividade mitótica, proporcionando controle inibitório do ciclo celular. Ocorre proliferação tumoral quando esses controles inibitórios são desregulados pela mutação. Os principais genes supressores do tumor relacionados ao câncer colateral são o gene APC e o gene P53. O controle inibitório do ciclo celular, promovido pelos genes APC e P53, seria perdido. Vamos lá marcar, né? Seria perdido caso houvesse uma mutação genética do tipo. Vê bem. Letra A. Perda de uma única base nitrogenada. Perda de uma única base nitrogenada. Isso está falso. Por quê? Porque o código que foi degenerado, ele não vai mudar independente, certo? De mutação, se vai existir mutação ou não. Logo, a gente não pode dizer que houve aí uma perda modificando o código genético, certo? Uma perda da base nitrogenada, ok? Então, ele não muda. Diz ainda modificando o código genético, não. Letra B. Troca única de base nitrogenada, mantendo a estrutura primária proteica. Também está errado. Por quê? Se a gente não trocar essa base, que mude a leitura, não vai haver alteração nenhuma na proteína gerada. Ok? Então, também letra B está falso. Letra C. Sem sentido, causando a interrupção precoce da tradução das proteínas. É exatamente o que a gente tem na alternativa anterior. Por quê? Se existir essa troca, ela vai alterar a leitura. Ok? Porque a gente tem que lembrar que nós podemos ter códons que gerem o mesmo aminoácido. Então, se for realizada uma troca, que irá alterar a leitura, certo? Os códons, a gente tem códons que geram o mesmo aminoácido. Então, sem sentido, causando a interrupção precoce da tradução das proteínas, não, né? Também não, letra C. Também não. Porque, como eu disse, se a gente não trocar a base, que vai gerar mudança na leitura, não vai ter alteração na proteína. Então, para causar interrupção na tradução de proteína, teria que trocar a base. Letra D. Silenciosa. Passando despercebida pelos mecanismos de reparo do DNA. Se ela é silenciosa, certo? Ela não vai gerar mudança. Se ela está passando despercebida, ela não gera mudança, não vai gerar o quê? A interrupção do controle inibitório. Interrupção não, né? Não vai existir essa perda do controle inibitório do ciclo celular. Ok? Então também não. Letra E, que é o nosso gabarito, com perda de sentido, invertendo o sentido da leitura do RNA mensageiro. Correto. Por que correto? Quando a gente tem uma mutação sem sentido, vai ocorrer uma substituição do par de nucleotídeos, certo? Dentro da região codificante da proteína, que vai gerar uma mudança no códon para um aminoácido, certo? Mudar um códon para um aminoácido em um códon de término. Como assim? A região codificante que gera essa mudança do códon para um aminoácido vai transformar o códon em códon de término. Tranquilo? Então não vai ver essa mudança para o aminoácido e na verdade ele já vai direto para o quê? O códon. Na região codificante da proteína, ele vai se transforma no aminoácido. Certo? Sendo que quando gera essa mutação sem sentido,
o códon ele vai e forma um códon de término, ou códon de parada, no lugar de formar um aminoácido. Por isso que é com perda de sentido, invertendo o sentido da leitura do RNA mensageiro. Portanto, aí, gabarito é exatamente letra E. Qualquer dúvida que ainda restar, só mandar na academia do que a gente está aqui te ajudando. Entendeu? Relembrando, o códon de término, ele não gera aminoácido. Se ele não gera aminoácido, ele não muda a proteína por causa da alteração no aminoácido. Beleza? Então, era essa só a última informação. Letra E, com perda de sentido, invertendo o sentido da leitura do RNA mensageiro. Qualquer dúvida que você ainda tiver, como eu disse, manda na academia do que a gente te ajuda. Bons estudos e fica com Deus.